Para você que não me conhece, meu nome é Neymar Lima e nós vamos estar conversando um pouco agora sobre desafios. Vivemos um tempo de muitos desafios e além dos desafios objetivos, claros, nesse momento, como ao longo da nossa vida, 3 situações sempre estão nos desafiando. Uma delas é o medo. Medo do que passamos, medo do que estamos vivendo e muitas vezes medo do que pode vir a acontecer, do que nós possamos ter que viver. E muitas vezes o medo ele tem a capacidade de nos paralisar. Mas além do medo, há um desafio que é sempre presente nas nossas vidas, que é a culpa. E a culpa muitas vezes ela se manifesta de 2 maneiras. Por algo que fizemos, ou muitas vezes por algo que nós não fizemos e deveríamos ter feito. Nós temos o medo, nós temos a culpa, mas nós temos uma outra condição que sempre nos paralisa, que é a raiva. É a raiva muitas vezes de nós mesmos, por não termos feito muitas das coisas que nos propusemos, raiva das outras pessoas, que por alguma razão nos contrariaram, não nos ajudaram, ou muitas vezes nos feriram, nos atrapalharam. Raiva das circunstâncias. Muitas vezes temos a percepção que estamos no lugar errado, ou estamos no momento histórico errado, estamos na família errada, estamos com os filhos errados. E às vezes conseguimos ter raiva até de Deus, que em muitas circunstâncias acaba sendo responsabilizado por algumas situações que nós mesmos provocamos, que nós mesmos escolhemos. Nós precisamos estar muito atentos em tempo de desafio para que o medo, a culpa e a raiva não nos paralise. Eu sempre estive confrontado com essas 3 situações. Eu fiz a minha graduação em medicina na Universidade Federal de Goiás, faculdade maravilhosa. Eu tenho a impressão que na melhor turma que por lá já passou, a turma de 90 é incrível. Alguns gênios, algumas pessoas extremamente dedicadas, mas na sua maioria, pessoas extremamente comprometidas com o seu trabalho, com a sua responsabilidade frente ao paciente. E depois de fazer medicina, fiz ortopedia no Instituto Ortopédico de Goiânia. Uma casa para mim, um lar, um lugar de pessoas que me influenciaram muito, me ensinaram muito. Me ensinaram não só a arte de tratar uma fratura ou as afecções osteoligamentares e osteomusculares, mas me ensinaram a respeito de responsabilidade, comprometimento, caráter, honra, respeito, organização. Aprendi muito naquela casa. Mas, no final de 1993, o chefe da minha residência, meu chefe até hoje, visitou a mais nova capital do Brasil, do mais novo estado do Brasil, Palmas, no Tocantins, e ele ficou muito impressionado. Retornando ao hospital onde eu fazia residência, estava finalizando, lembro que ele publicamente disse: se eu estivesse formando agora e fosse escolher um lugar para trabalhar, eu mudaria para Palmas, no Tocantins. E aquilo me chamou a atenção. Sempre tive o cuidado de ouvir os mais experientes, ouvir os anciãos, estar atento para que palavras de pessoas que têm mais experiência que eu possam ser consideradas. E naquele dia, naquela hora, eu decidi, quando terminar minha residência, vou mudar para Palmas, do Tocantins. E assim fizemos com um grande amigo meu que também fez residência comigo
e fomos a Palmas chegando dia 10 de fevereiro de 1994. Um desafio incrível. A cidade estava no seu início, praticamente poucos procedimentos cirúrgicos, em especial ortopédicos, eram ali realizados, e nós chegamos, isso é parte de tantas histórias que nós vamos compartilhar aqui, chegamos com 2 caixinhas cirúrgicas no nosso porta-mala, e eu não sei se vocês sabem, o ortopedista usa muito a furadeira. Hoje existem marcas e modelos bem mais sofisticados, mas em 1994, e mesmo em muitas regiões mais simples ao redor do mundo, ainda se usa com algum cuidado uma furadeira comercial. E eu lembro que eu levei a furadeira da minha mãe emprestado e até hoje nunca devolvi a furadeira dela. E em Palmas nós construímos um grande serviço. Eu e esse colega chegamos, nos juntamos a mais um colega, já com um único objetivo, lançando o medo fora, de construir o melhor serviço de ortopedia da região norte. E em 94 nós iniciamos o Instituto Ortopédico de Palmas, que é uma referência no nosso estado. Palmas é uma cidade maravilhosa. Se você não conhece, vá a Palmas. Palmas é linda. Um lugar de desbravadores, um lugar de empreendedores. E devo a Palmas muito do meu crescimento, da minha formação, de muito do que construí na vida. O Instituto Ortopédico de Palmas, lá está ainda hoje, é uma referência na região norte, é uma referência para o sul do Pará, para o sul do Maranhão, para o sul da Bahia, para o oeste do Mato Grosso, é muito conhecido na região. Mas em 2000, final de 2002, 2003, sempre me chamou a atenção um princípio da cultura judaica, que era a ideia do sabático, de parar um tempo o que você está fazendo para estudar, para se preparar e para revisar a sua realidade a partir de um ponto mais distante. E assim, junto com minha família, final de 2002, vim para a Flórida e ficamos por volta de 2 meses e meio. E eu fiquei impressionado com a mudança de paradigma, com as possibilidades que aquela terra apresentava. Os Estados Unidos é um lugar desafiador. Os Estados Unidos, como diz algumas de suas músicas, é um lugar para homens bravos e livres. É a terra fundamentada na cultura do imigrante. É uma terra formada por pessoas que aqui se reúnem vindo de todas as partes do mundo. Voltamos para Palmas, para continuar trabalhando no hospital, e 7 anos depois, em 2010, retornamos novamente com a família, minha esposa e meus 2 filhos, para fazer um novo sabático. Acontece que em 2010, meu filho mais velho, que tinha 15 anos, com 15 dias que estávamos aqui, chegou comigo e falou assim: pai, vou ficar para estudar. Foi uma situação complicada, ninguém tinha se programado para isso, mas ele tomada a decisão. Eu entendo que nós, como pais, o nosso dever é permitir que os nossos filhos, de fato, exerçam seu propósito e tomem suas decisões com responsabilidade e liberdade. Decidimos que nosso filho ficaria estudando, retornamos a Palmas, eu, minha esposa e meu filho mais jovem. No final de 2012, viemos agora os 3, porque o mais velho já estava na Flórida, para fazer um novo sabático. Só que 3 semanas após estarmos na Flórida, o caçula decidiu que iria também ficar nos Estados Unidos para estudar com o irmão.
Nossos filhos sempre foram atletas, sempre exerceram muitos esportes, estavam muito bem nas suas escolas. E aí, eu e minha esposa, que sempre tivemos como prioridade na nossa vida a nossa família. Para mim, família, depois de Deus, sempre vem em primeiro lugar. Nada é mais importante que isso. Começamos a pensar na possibilidade de passarmos mais tempo na Flórida. Nossos filhos ficavam morando e nós começamos a pensar na perspectiva de fazer uma transição. Decisão muito difícil. Por quê? Nossa condição em Palmas era extremamente confortável. Amigos, uma carreira consolidada, um serviço que ainda hoje é uma grande referência, uma cidade apaixonante. Palmas é uma cidade maravilhosa para viver. Digo a quem quiser, a melhor cidade para se viver no Brasil. Não conheço outra. Palmas é maravilhosa. Mas, de repente, se apresenta um novo desafio. A vida é sempre feita de desafios que vão se apresentando. Mas, frente a cada desafio, 3 coisas sempre vão se apresentar: o medo, a culpa e a raiva. O medo do futuro, a culpa de eventualmente não estar tão preparado como deveríamos para esse novo desafio, e a raiva das circunstâncias que nem sempre nos favorecem. De qualquer maneira, em final de 2012 e 2013, começamos a pensar nessa possibilidade. Eu sou apaixonado por gente, sou apaixonado pela vida, sou apaixonado por empreender. E aqui cabe uma pausa. O que é empreender? Muitas vezes para nós brasileiros, empreender é realizar um projeto de sucesso. Isso é um equívoco até pelo dicionário. Está escrito lá no dicionário, se você tiver a curiosidade para ver, que empreender é tentar. E a minha vida inteira eu sempre fui apaixonado por tentar. Algumas coisas sempre me encantam. Além de empreender, algo que está sempre no meu coração é o brasileiro. Como o brasileiro é um sujeito especial. Eu imagino que deve ser o passaporte mais valioso do mundo, porque o brasileiro, até onde eu sei, é um dos poucos povos que ele é bem recebido em qualquer lugar do mundo. O brasileiro é um sujeito alegre, trabalhador, criativo, extremamente resiliente. O brasileiro ele consegue se divertir, ele consegue fazer piada, ele consegue se alegrar. No meio ao caos, no meio à desesperança, no meio a tantos desafios, o brasileiro ele consegue tirar uma piada, consegue tirar um sorriso. E por isso, toda a minha vida, eu gastei cuidando de gente. Chegando na Flórida, tive o privilégio de vir para uma cidade que se chama Pompano Beach. E até onde eu sei, não em quantidade, mas proporcionalmente, é a cidade mais brasileira dos Estados Unidos. Pompano é um lugar incrível. Estava conversando essa semana com um amigo e ele mora nos Estados Unidos. Ele fala: eu tenho tanta saudade da comida do Brasil, das coisas do Brasil. Em Pompano isso não acontece. Em Pompano Beach, na Flórida, você tem um pequeno Brasil, onde se fala português, onde se come pastel, onde se bebe caldo de cana, onde se come feijoada nas quartas-feiras e no sábado. Pompano é quase Brasil. E estando em Pompano, meus filhos estudando, quem tiver curiosidade para ver, meu filho mais velho foi meio de campo da Universidade de Miami. Meu filho caçula jogava futebol americano e fazia atletismo pela sua high school. E isso foi nos desafiando a pensar como empreender alguma coisa em solo americano. Aí começam alguns probleminhas, alguns desafios. Eu tinha alguns limitadores. Eu não falava inglês, eu não tinha recurso
Eu sou ortopedista, sou membro da Academia Americana de Ortopedia, sou membro da Sociedade Brasileira do Quadril, tenho muitas qualificações, mas eu não tenho licença para trabalhar como médico em solo americano. Então eu tinha alguns desses problemas. Não tinha língua, não tinha recurso, não tinha licença de médico, não conhecia o mercado, não conhecia a legislação. Tirando esse pequeno detalhe, o desafio era incrível. Como sempre gosto de fazer, fiz uma reunião com vários colegas que já estavam aqui, já estavam consolidados, tinham suas licenças, tinham seus serviços, para discutir qual a possibilidade de a gente ter um serviço médico brasileiro na Flórida. E depois de explicar a eles todas as minhas qualificações, que vinha de uma cidade muito pequena, não tinha fonte de financiamento local, não tinha língua, eu recebi deles um conselho extremamente prudente. Doutor, é impossível fazer isso. Foi uma unanimidade. Todos eles me disseram que com as características que eu possuía e as características do mercado americano, isso seria muito difícil. Eu confesso que, para quem é empreendedor, não existe estímulo melhor. Quando todos me disseram que não era possível fazer, ali eu entendi que eu tinha encontrado o meu caminho. Porque o que é possível, o que é fácil está acessível a todos. Agora, o que é impossível, eventualmente, pode ser simplesmente porque ninguém tentou. E assim nós começamos. Algumas coisas me chamaram a atenção. O mundo e o governo americano e a sociedade americana sabe que nós temos em solo americano em torno de 12 milhões de pessoas, as estatísticas não são muito precisas, de pessoas que por alguma circunstância não conseguiram regularizar a sua condição imigratória. Isso causa muitos transtornos para essas pessoas, em especial no quesito saúde, para o sistema de saúde, onera o sistema, essas pessoas têm dificuldade de acesso, têm dificuldade de cuidar da sua saúde, têm dificuldade de procurar ajuda. E eu comecei a pensar como, com as ferramentas que tinha, tendo todo o cuidado de fazer tudo conforme a legislação me permitia, como ter um serviço em solo americano. Pensamos num desenho muito curioso que chama-se Brazilian Clinic, que por conceito é um espaço físico que provê infraestrutura para que profissionais da área de saúde, óbvio, com licença para exercer suas atividades em solo americano, pudessem trabalhar. E aí começamos uma longa jornada. Esse país, ele é incrível. Há em torno de, segundo os especialistas, 180 possibilidades de vistos e variações de vistos possíveis. Quando alguns dizem que o americano restringe a vinda de pessoas, de fato, eu não conheço nação que mais dê condições para que o imigrante, de forma legal, possa se estabelecer, empreender, gerar emprego e gerar renda em seu território. Pensamos em que esse espaço poderia criar infraestrutura de front desk, de marketing, de estratégia, para que esses profissionais que já tinham suas licenças e já trabalhavam em solo americano pudessem, no mesmo lugar, trabalhar juntos. E aí nós começamos uma grande jornada. Nós vamos estar conversando sobre como foi essa jornada, como foi a implantação desse serviço, que tantos desafios foram surgindo. E por que eu digo isso? Porque eu não tenho dúvida que há milhares de pessoas que em algum momento já pensou, talvez seria possível empreender em solo americano,
mas essa possibilidade ela nunca caminhou para ações que permitissem conhecer e, de fato, realizar isso. Eu sempre falo a médicos e a empresários sobre um tema muito curioso. Por que empreender em solo americano? Por quê? Existem várias razões. Nós sabemos que o grande afluxo de capital e de reserva do mundo estão em solo americano. Qualquer negócio, qualquer atividade sendo realizada em solo americano, ela tem a capacidade de se tornar global e abranger o mundo inteiro. A Flórida, ela é sem dúvida a capital da América Latina. É na Flórida que encontramos, em especial na cidade de Miami, 122 etnias. É uma coisa incrível. Você encontra na Flórida, em Miami, praticamente todas as nações reunidas, com as suas culturas, com seus negócios, com as suas tradições. É um lugar em que o aprendizado ele é incrível. Uma outra razão para empreender em solo americano, que dependendo do lugar em que nós estejamos, do país que a gente mora, nem sempre isso se faz com simplicidade. Segurança, educação, a possibilidade de crescimento, a possibilidade de evolução, em especial a formação cultural dos nossos filhos, porque sabemos que uma boa parte dos grandes conglomerados de educação, os melhores do mundo, estão nesse país. A Flórida é o sonho de aposentadoria de uma boa parte da população mundial, que se planeja para trabalhar e, ao se aposentar, mudar para a Flórida. Nós temos muitas razões para empreender neste lugar. E hoje, o que parece claro para mim, há 7 anos atrás não era claro. Na verdade, quando a gente retorna para a perspectiva que empreender é tentar, nós só podemos descobrir tantas características de um lugar, de um mercado e de uma capacidade de crescimento se a gente se dispõe a jogar o medo fora, a jogar a culpa fora e a jogar a raiva fora. Eu convido você para estar caminhando comigo. São muitas histórias que nós vamos estar compartilhando. Quero a sua opinião. Quero que você me diga se é possível, se não é possível, se você gostaria. Por que empreender em solo americano? Por que não empreender? Se o brasileiro, com a capacidade que tem de criatividade, de alavancagem, de solução de problema, consegue fazer tantas coisas no Brasil, esse brasileiro ele é capaz de empreender em qualquer lugar. O brasileiro é um sujeito único. O brasileiro é um sujeito que ele é recebido, ele é querido, ele é bem visto em qualquer lugar do mundo. Sou apaixonado pelo nosso povo. Sou apaixonado por quem nós somos, essa mistura. E você é meu convidado para a gente ir aprendendo com essas histórias. Eu não tenho dúvida, vou aprender muito com você. Seja bem-vindo, vamos caminhar juntos.